Olá, tudo bom com vocês? Quarto ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia. E na aula de hoje, a gente vai aprender as duas últimas regiões que a gente faltou estudar, que é a região Centro-Oeste e a região Sul, tá? O objetivo dessa aprendizagem de hoje é conhecer a divisão do Brasil em complexos regionais. E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é distinguir unidades político-administrativas, oficiais e nacionais, distrito, de município, unidade federativa e grande região, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. E agora a gente vai dar início, começando pela região Centro-Oeste. Então, nesse mapa aqui, onde vocês podem perceber o mapa do Brasil, temos aí o destaque da região Centro-Oeste, não é? E ao lado tem os estados que compõem. No caso é o Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília, que está aí acima. O Centro-Oeste é a região pouco povoada, ou seja, ela é grande territorialmente falando, tá? Porém pouco habitada. A construção de Brasília contribuiu para esse aumento populacional na região. Os indígenas concentram-se no Parque Nacional de Xingu, no estado de Mato Grosso. As tribos locais conservam os costumes e as tradições indígenas. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde está situada a capital do país, que chamamos de Brasília. O relevo dessa região é dividido em três principais áreas ou sub-regiões, que é o Planalto Central, o Planalto Meridional e a Planície do Pantanal. Conforme a gente pode observar nesse mapa, temos aí em destaque o verde mais escuro, que dá a ideia e faz a alusão às planícies em destaque. A parte verde clara são os planaltos baixos, a parte amarela são os planaltos médios e a laranja são as serras e as montanhas. O Planalto Central, como demonstra no mapa, que a gente acabou de ver, localiza-se na maior parte do Centro-Oeste, mas também se estende por outras regiões, principalmente para o estado de Minas Gerais. Esse tipo de relevo possui altitudes que variam de 600 a 1.000 metros, em média, com predomínio de rochas cristalinas e algumas sedimentares, além dos latossolos. Há uma quantidade razoável de serras e algumas chapadas, a exemplo das Chapadas dos Veadeiros, tombada como patrimônio da humanidade. Então, aí temos a imagem dela. Para número 2, temos aí o destaque para o Planalto Meridional, que por sua vez é nada mais do que uma extensão ao sul do Planalto Central, caracterizada por apresentar um relevo menos acidentado e com solos mais férteis do que os da maior parte do Cerrado. Em algumas regiões, registra-se a presença da chamada terra roxa, que surgiu da sedimentação do basalto, uma rocha de origem vulcânica que se originou na região em um passado geológico remoto, ou seja, quando a gente fala de remoto bem antigo, quando havia vulcanismos, tá? Vulcões que hoje estão extintos. Temos a planície do Pantanal. A planície que ocupa basicamente o oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É considerada como a maior planície inundável do mundo. Em tempos de chuva e de cheias dos rios, a maior parte das áreas do local alaga, originando-se o ambiente característico da região. Os grandes lagos são principalmente abastecidos pelo rio Paraguai. Observem aí na imagem que isso aí é um exemplo quando eles estão inundados. A região ela inunda e fica dessa forma aí, que seria o Pantanal. O clima, como é o clima dessa região Centro-Oeste? Né? Ele é caracterizado pelo tipo tropical úmido na maior parte dessa região, ocupando uma larga extensão de Goiás e do Mato Grosso. Nesse clima, há duas estações bem definidas ao longo do ano, um inverno seco e um verão muito quente e chuvoso.
As temperaturas atingem uma média de 22 graus, com mínimas muito variáveis e máximas de mais de 40 graus. Em função do tempo seco na maior parte do ano, a amplitude térmica é acentuada, ou seja, durante o dia tem uma grande diferença entre a menor e a maior temperatura. Ao norte do Mato Grosso, no entanto, registra-se o clima equatorial úmido, muito pela influência do bioma da Amazônia, que é típico da região norte e alarga-se para essa faixa do centro-oeste. O índice de precipitação nessa área é mais acentuado, com um ambiente mais úmido, quente a maior parte do ano e com baixas amplitudes térmicas. A vegetação do centro-oeste é mais abundante, ao menos em seu aspecto original. É o cerrado, um tipo de savana da América do Sul. Esse bioma, principalmente, era o segundo maior do território brasileiro, atrás somente da floresta amazônica. Mas atualmente, boa parte de sua área foi devastada, restando menos de 25% da sua vegetação original. Apesar de o cerrado ser conhecido pelas suas árvores e troncos e galhos retorcidos, com uma vegetação espaçosa, como podem ver nessa imagem, sua paisagem é bastante diversificada, com áreas de campo sujo e limpo com poucas árvores, até áreas mais densas, como no caso dos cerradões. Uma árvore típica desse bioma e muito conhecida é o pequizeiro, tá? Que é um fruto que dá o fruto que é o pequi. Alimento muito consumido nessa região, e mais para frente a gente vai ver na parte gastronômica da região centro-oeste, vai ver um pouquinho sobre esse tipo de planta, de árvore, né, que é o bioma de lá, que seria o pequizeiro. Ainda continuando na vegetação, tá? A gente tem outro importante domínio natural do centro-oeste, é a floresta amazônica. Ao norte do Mato Grosso, na mesma faixa de ocupação do clima equatorial úmido. Nessa área, existem muitas reservas conservadas, mas também muitas disputas em uma das faixas de fronteira agrícola do Brasil, que envolve índios, poceiros e grileiros latifundiários. Além disso, o Pantanal, cuja área de inundação já foi mencionada, também é uma importante área natural dessa região, com uma grande diversidade de fauna e flora, constituindo um dos mais importantes domínios naturais da humanidade. Vamos ver um pouquinho agora sobre hidrografia. A hidrografia da região centro-oeste é bastante rica, com a presença de uma considerável quantidade de grandes rios, destacando-se o Tocantins, o Araguaia, o Paraná, entre outros inúmeros que há. As três bacias hidrográficas são a Amazônica, no Mato Grosso, com destaque para o rio Xingu, a Tocantins-Araguaia, dominada pelos rios citados, né? E a Bacia Platina, com presença dos rios Paraguai e Paraná. Então aqui eu trouxe a imagem para vocês verem do rio Araguaia. Veja como é grande a imensidão dele, dá para a gente ter uma noção de quão grande é esse rio. Agora a parte gastronômica. Na parte gastronômica eu vou destacar aqui o arroz com pequi, que é um prato muito comum nessa região, principalmente para a cultura goiânia, tá? No estado de Goiás. O pequi, como eu falei agora há pouco, é um fruto do pequizeiro, né? Então ele é consumido geralmente lá puro ou também fazendo o preparo dele com frango ou com arroz. O bolinho de mandioca também é bem comum e costuma ser recheado com carne moída, carne seca ou queijo. Temos também um prato que é conhecido como Maria Isabel. Ele é um prato feito com arroz e carne de sol. Em Cuiabá e no Mato Grosso, por vezes é servido com farofa de banana. Outros pratos típicos da região centro-oeste é o curau. O curau eu poderia remeter aqui no Nordeste, é tipo como se fosse a canjica. Já tem também o destaque para o empadão goiano, que é muito famoso. Eles também
tem a tradição de fazer a farofa de banana da terra, que é a farofa de banana comprida, para a gente aqui, remetendo ao que a gente conhece, porque lá em outra região chama-se de outra forma, né? Lá chamam banana da terra, aqui a gente chama banana comprida. Tem também a galinhada, que é muito comum encontrar lá, e a pamonha também. Só que já aqui a gente tem o hábito de comer a pamonha doce, e lá eles têm o hábito mais de comer a pamonha salgada. Então aqui a gente encerrando a região centro-oeste, vamos agora falar um pouquinho sobre a região sul. Tá? Então aqui no mapa do Brasil tem um destaque aí em cores sobre essa região, que é a região sul, uma região pequena. Temos aqui o destaque para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um pouquinho da história dessa região sul. No início da colonização, por ser distante da capital do Brasil na época, que era Salvador, tá? Lá nos primórdios, logo no início do descobrimento, nesse período aí, a capital do Brasil era Salvador. Então, no início dessa colonização, não despertou muito interesse da coroa portuguesa, tá? Essa região por ser distante. Então, depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, tá? Destacando-se a Vila São Francisco do Sul. No final do século, em 1693, a capital paranaense, Curitiba, foi fundada. No século XIX, durante o Brasil Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. E na região sul, os estrangeiros que chegavam, em sua maioria eram europeus, dedicando-se à policultura, às pequenas propriedades e à criação de animais. Os alemães foram os pioneiros na década de 1820, colonizando áreas dos 3 estados sulistas. Os italianos chegaram depois e focaram sua moradia no Rio Grande do Sul, na região serrana, em cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. No final do século XIX, outras nacionalidades europeias desembarcaram no sul do Brasil, dando início a uma imensa miscigenação europeia em solo brasileiro e transformando a região em um grande mosaico cultural de hábitos, de costumes e de alimentação da Europa. O clima dessa região, devido à sua localização ser sob o Trópico de Capricórnio, lá embaixo da região do nosso país, né? Então, o subtropical é o clima de lá. Esse clima ele está presente em toda a região, exceto no extremo norte do Paraná, onde ocorre o clima tropical de altitude. O clima subtropical ele apresenta as 4 estações do ano bem definidas, como verões quentes, invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, devido a uma boa definição das estações do ano. A região sul é a que apresenta a maior amplitude térmica dentre as regiões brasileiras, pois nela há uma grande variação de temperatura ao longo do ano. No inverno, a massa de ar polar atua na região, fazendo com que as temperaturas caiam consideravelmente, podendo até nevar em algumas regiões de cidades, como em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Nas demais estações, a massa de ar tropical atlântica eleva as temperaturas e traz consigo muita umidade. Num clima tropical de altitude, no estado do Paraná, os verões são quentes e chuvosos, e o inverno é seco, com temperaturas baixas em virtude da altitude da região. O relevo dessa região. O relevo diminui de altitude no sentido leste-oeste. Com isso, alguns rios que nascem perto do oceano correm em direção ao interior, desaguando em outros rios. É uma região que se constitui de muitos planaltos, com formações geológicas antigas, de terrenos sedimentares e cristalinos. A mais famosa serra do relevo sulista é a Serra do Mar,
que está localizada desde o Rio de Janeiro até o sul do litoral de Santa Catarina. Essa serra é um divisor de águas, pois os rios que nascem a leste da serra correm para o oceano, já os que nascem a oeste correm para o interior do país. O pico mais alto do sul brasileiro está nessa serra, é o Pico do Paraná, com altitude de 1.922 metros. Temos aqui a imagem dessa Serra do Mar para vocês terem uma noção de como é. A hidrografia da região sul contém 4 regiões hidrográficas brasileiras: Atlântico Sul, Sudeste, Paraná e Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai banha os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com clima subtropical, essa região hidrográfica possui chuvas regulares ao longo do ano, que favorece o potencial elétrico da localidade. Os rios de destaque são o Rio Uruguai e o Rio Quaraí, que é a fronteira natural entre Rio Grande do Sul e Uruguai. E na divisão com o Paraguai, no Rio Paraná, que está localizada a maior usina hidrelétrica da América, que é chamada de Usina de Itaipu, que foi construída no Brasil em parceria com o governo paraguaio. Por esse fato, essa usina é considerada usina binacional. Nessa região hidrográfica ainda se localiza o Porto de Paranaguá, um importante porto que escoa a produção do sul do país e de parte dos países fronteiriços com o Brasil. A cultura dessa região, temos aqui algumas festas em destaque. Vou destacar para vocês a Oktoberfest, que é uma festa de tradições germânicas, originalmente celebrada em Munique, que acontece no mês de outubro em algumas regiões, cidades do sul. Entre elas estão Blumenau, em Santa Catarina, tá? Temos aí Santa Cruz do Sul e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Considerada a maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest apresenta um festival de cerveja com shows, desfiles, danças típicas e gastronomia variada, remetendo à cultura da imigração dos alemães. Já também temos outra festa, que é a tradicional Festa da Uva. Ocorre em fevereiro e retrata a colonização italiana através dos desfiles, espetáculos regionais e exposição de uvas e vinhos. Na gastronomia, temos aí o destaque para o churrasco, tá? Que é uma especialidade do Rio Grande do Sul, que teve origem na região do Pampa. O preparo do churrasco pode ser feito em uma churrasqueira ou no próprio solo. Tipo de preparo conhecido como fogo de chão. Eles fazem um buraco e fazem esse churrasco no próprio chão. Temos também um destaque para o chimarrão. O chimarrão é uma bebida típica do sul, preparada com erva mate, tá? A erva é colocada em uma espécie de cuia e em seguida irrigada com a água fervente. O resultado é uma espécie de chá, consumido sem açúcar. Então, outros pratos típicos da região sul, temos aí como destaque o arroz carreteiro, papo de anjo, barreado, pinhão cozido e ambrosia. Achei importante trazer para vocês um pouco dessas vestimentas do sul, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Temos aqui um destaque para esses tipos de calças que os homens costumam usar, que são chamadas de bombachas. São calças largas, que por vezes usadas por dentro das botas, que são abotoadas na altura do tornozelo. Geralmente são feitas de tergal, linho, brim ou algodão, que são tipos de tecidos. E também um destaque para esse poncho, que é uma peça, logo abaixo das calças, vocês estão vendo aí, é uma peça, uma roupa típica da América do Sul, muito utilizada no sul do Brasil, como uma proteção para o frio, já que é uma região bem fria. E agora aqui para a gente finalizar, vamos comigo agora aqui para a gente responder um pouquinho essa atividade, tá bom? Para a gente concretizar essa aprendizagem de hoje. Então, são 2 perguntas apenas, uma da região sul, que a gente acabou de ver, e a outra sobre a região centro-oeste. Então, vamos lá. Primeiro quesito. Sobre o sul do Brasil, é correto afirmar
que é uma região com baixos índices de industrialização em comparação com o restante do país. Letra B. Possui a menor população entre as 5 regiões brasileiras. Letra C. É a menor região brasileira em termos de extensão territorial. E letra D. Possui um clima predominantemente polar com baixas temperaturas e umidade elevada. E aí? Pois é, gente. A região sul, como eu acabei de falar, ela é a menor região brasileira, tá? Quando a gente fala de extensão territorial. Segundo quesito, sobre o centro-oeste do Brasil é correto afirmar que é uma região com muita população, possui costume de comer cuscuz, na letra B. Letra C, é pouco povoada. E a letra D está dizendo que é composta pelos estados de Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. O que eu posso destacar como uma afirmação para o centro-oeste do Brasil seria dizer que ela é pouco povoada. Lembra que eu falei que ela é grande, é uma região grande, falando de extensão territorial, porém ela é pouco povoada, não é? Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi sobre a região centro-oeste e a região sul. A gente hoje finaliza essas regiões do Brasil, né? Já passamos pela região nordeste, a região sudeste, a região sul, centro-oeste e agora a gente está finalizando. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa aula, tá? Tenham fixado algum conhecimento nessa área das regiões do Brasil. Desejo a todos um ótimo dia, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!